Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, está começando mais um Em Casa a Gente Conversa. É muito bom ter você aqui comigo. Eu sou a Thaís Maruoka e trago toda quarta-feira um episódio novo, com convidados diferentes para falarmos sobre maternidade, criação, a vida da mulher. Se você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo. Aqui no nosso canal tem a primeira temporada todinha para você ouvir. Foram 36 episódios. Nessa segunda temporada, a gente está com algumas novidades. Queria primeiro contar para você que a gente montou uma campanha no Catarse, que é um jeito de você contribuir financeiramente para que esse programa continue. Quem ainda não conhece, é só entrar lá no catarse.me/agenteconversa e contribuir com o valor que você puder. Pelo preço de uma cervejinha, um salgado e um suco aí, você já pode ajudar. A partir de R$10 por mês, você contribui para que esse podcast continue animando suas semanas. Olha que beleza. Em falar em quadros, temos novos quadros mensais aqui nessa segunda temporada também. Mas vamos agora falar sobre o assunto de hoje. Hoje a gente vai falar sobre cabelos crespos e cacheados, sobre a não aceitação dele pela sociedade, que segue um padrão de beleza imposto por TVs e revistas que se baseia em uma história na qual a cor da pele esteve diretamente ligada à ascensão social. Sobre as mulheres e os homens que estão cada vez mais aceitando seus cabelos, sobre a luta para que isso começasse também a acontecer. E eu digo luta porque cabelos crespos representam a aceitação e o reconhecimento da negritude tão velada pela sociedade. Por isso, o cabelo crespo não é moda, é um ato político e é resistência. E para falar sobre esse assunto, convidei aqui a Fabiana Lourenço e a Dani Scopin. Por favor, se apresentem aqui, sejam muito bem-vindas. Olá. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Como dito, né, sou a Fabiana Lourenço, trabalho já há mais de 20 anos aí, com cabelos crespos naturais e vamos estar aí para poder ajudar vocês aí um pouquinho, a entender um pouquinho mais desse universo. Faz quantos anos você trabalha? Mais de 20 anos só. Nessa área. Eu sou Dani Scopin, eu sou animadora cultural atualmente e técnica de referência em diversidade cultural, pesquisadora independente em temáticas relacionadas a gênero, raça e classe, mãe, e é isso. Acho que Quantos anos seu filho tem? Meu filho tem 4,5. Você também é mãe, né, Fabi? Mãe de 3 filhos. Já grandes? Não, é uma menina de 13, um de 9 e o outro de 5. Todas as idades. Todas as idades. De adolescência até. É isso mesmo. E, bom, como a gente vai falar aqui de cabelos, eu queria primeiro contextualizar, Vamos falar primeiro dos tipos de cabelos que existem e também até da gente entrar nesse assunto dos cabelos naturais, né, que você enfatiza tanto no seu trabalho, Fabi. Por que cabelos naturais e quais os tipos de cabelos diferentes que a gente tem? Então, hoje é catalogado como o cabelo do tipo 1 ao 4. E o cabelo 1 é considerado liso total e o cabelo 4 é o cabelo mais crespo. E dentro dessa nomenclatura, né, dessa maneira de dividir, existem A, B, C, e aí o profissional consegue identificar. Hoje em dia eles fazem até produto para determinado tipo de cabelo. Então a pessoa fala, o meu já sei, é tipo 3, então eu vou usar esse produto aqui porque é mais direcionado para o meu cabelo. E eu desenvolvi um método de trabalho onde eu faço qualquer um deles. Então, entra no caso, né, nós estávamos até discutindo sobre isso, nós falamos de cabelo crespo e cacho porque o método faz com que o cabelo torne-se cacheado. Mas não porque eu trabalho diretamente com o cabelo cacheado. Porque é característico do ser humano ter cacho. Raramente nós vamos ter pessoas que têm cabelo extremamente liso. Quer dizer, hoje a gente olha assim, o pessoal andando na rua, não dá para saber, né? Porque a maioria lisa. Exatamente. Então, tem algumas pessoas que se descobrem quando usam o método, elas falam assim para mim, Fabiana, se eu lavar o cabelo, vai sair? Aí eu falo, não, é o seu. Prazer, cabelo. Prazer, é você. Fica com você. Muito interessante isso.
E você que acompanha essa aceitação, né, diariamente aí, como que é? Porque chega muita gente que alisou a vida inteira e não conhece o cabelo ainda. Como Exatamente. que é assim, isso lá no salão? Porque você faz a pessoa conhecer o próprio cabelo lá, né? Olha só que interessante, muitas pessoas não sabem que quando criança o cabelo vai ter uma textura, assim como a nossa pele, o nosso corpo sofre uma mutação até chegarmos adultos e envelhecer. E normalmente todos os cabelos encrespam. E quando chega nessa fase que está encrespando, a pessoa começa a alisar. Então, toda vez quando ela vai pensar no cabelo dela, ela mostra uma foto de quando ela tinha 5, 6 anos. Olha, meu cabelo era assim. Só que depois, ao longo do tempo, não ia ser mais. Só que o fato da pessoa esticar tanto esse cabelo, ela não consegue mais saber quem ela é. Então, é preciso um profissional para acompanhar esse período de transição. Porque quando ela decide fazer a transição, ela não fica bem, aparentemente. Aí, se não tem um profissional que acompanha, ela acaba voltando a alisar de novo. Tem algumas pessoas que não se conhecem. Atendo mulheres com 50, 60 anos que falam para mim, Fabiana, eu não acredito que eu sofri uma vida inteira e tinha esse cabelo. É, porque tem isso, né? Quando a gente começa a cuidar do jeito que tem que cuidar, a gente aceita ainda muito mais, porque ele fica tão bonito, né? Porque Exato. se a gente não aceita, vai fazendo um monte de coisa para escondê-lo e ele não vai ficar legal, porque não é ele, né? Exatamente. Enfim, Na verdade, ele fica legal, mas se a pessoa sabe montá-lo sempre. Então, toda vez que nasce a raiz, se ela não tiver possibilidade de ir lá refazer, ela está com aquela raiz que todo mundo está vendo que é uma coisa estranha. Ou cada vez que ela vai colocando coisa por cima, ele vai ficando pior. E aí, se ela não tem aquela habilidade para fazer uma escova, no dia a dia, ela vive de rabinho. E Dani, Fala que é mais prático. Eu tô muito legal esse encontro aqui. Obrigada mais uma vez. Porque em pouquíssimo tempo a Fabi já conseguiu muitas fricções acontecendo na minha cabeça aqui. Porque é muito curioso como isso que ela está dizendo vai, de fato, muito além para a discussão da questão racial, né? Que a gente, no fim das contas, era o que nos aproximou, talvez, né? Mas eu fico me perguntando contra o que a gente está brigando, porque ela está falando de uma luta que é das mulheres prioritariamente, né? A vida inteira, começa quando criança, e a gente está lutando contra algo, e é o que você estava dizendo, que é o natural, né? Que o seu trabalho é apresentar, ajudar as pessoas nesse caminho de reaproximação com o que é natural, com o cabelo que é da pessoa. O que está me fazendo pensar aqui sobre uma vida inteira lutando contra o que é natural nosso, né? Assim, e se a gente está lutando, rejeitando o que é natural nosso, a gente está caminhando no sentido do quê? Qual que é o convite? Para onde a gente está indo? O convite é sempre para nos distanciarmos do que é natural nosso. Não estou nem entrando ainda na história da racial, né? Assim, vamos falar talvez de mulher, né? De questões relativas ao feminino, né? Assim, contra o que a gente é convidado todo dia a lutar, contra o que é natural nosso, essa briga, né? O mercado, o sistema, a estrutura está o tempo inteiro nos convidando a ser algo diferente do que a gente de fato é. Exatamente. E a Fabi fala, não, vem cá, gata. Isso. Vou te mostrar que é possível. Tem outro lado aqui que você não conhece. Isso, e que é mais confortável, te traz mais bem-estar, porque você não precisa ficar dedicando horas do seu dia rejeitando Exato. algo que é você não, mesmo. e é vendido como mais prático. Né? Então, por que eu aliso meu cabelo? É mais Que prático. é mais fácil, mais prático. Mais prático? Você levanta todo dia, tem que escovar o dente, arrumar a casa e fazer a chapinha? Não é mais prático. Eu acho que são duas vertentes, né? É a pessoa criar uma expectativa de imagem que ela quer e uma questão de aceitação da vida dela. São duas coisas. Porque, às vezes, eu falo para elas assim, tá, diante do que está o seu cabelo hoje, porque a avaliação, na verdade, é para ouvir a pessoa, mas é mais para ela entender todo o método. Diante do que você quer, o seu cabelo, a longo prazo, vai chegar nisso. Aí ela olha bem e fala assim, não, mas esse cabelo eu não quero. É que tem um gosto construído, né? A gente nasce aprendendo o que é belo, o que é cheiroso, o que é sedoso, o que é bom de tocar, né? O que é bom de estar perto. Nosso gosto é construído socialmente, culturalmente, né? Então, e que isso que é muito legal, de novo, do trabalho que eu estou vendo que você faz, por vieses vários, e sem necessariamente ter que entrar na questão, né, e dizer diretamente, olha, vem cá, você vai precisar aceitar a tua negritude,
Não é esse o discurso, mas ao final do trabalho é isso que acontece. A pessoa consegue se olhar e dizer: não, isso aqui é belo, sim. Isso é importante, sim. Isso é o meu natural, sim. Né? Isso é muito legal. Cara, só você chegar lá no salão que você vê. É uma mais linda que a outra, um cabelo mais maravilhoso que o outro, que você chega. Eu acho que as pessoas devem chegar e falar: quero esse cabelo, né? Só de chegar lá e já ver aqueles cabelos que são muito bem cuidados, né? Com corte, com hidratação, não sei, assim, mas que as pessoas cuidam muito bem. Você olha, você fala: nossa, que isso? E mudar exatamente como você está falando, o padrão de beleza. E que nesse ano, graças a Deus, teve uma Miss Universo que ganhou com um padrão de beleza diferente. Graças a Deus e a ela também. Graças a todas ela, óbvio, né? as que vieram antes. Com certeza. Então, que trouxe isso. E que muitas crianças hoje vão ver, vão se identificar. E mais pra frente vão conseguir se achar bonitas também, né? Porque a gente vê pouco esse tipo de beleza. Mas eu ainda insisto em falar, porque é uma moda. Vai passar? A Miss Universo como o mercado vai passar, vai vir outra e capitalizado. vai vir outro biotipo. Para eles foi interessante ter ela como esse biotipo, porque a africanidade está na moda, o cabelo crespo está na moda. E quando não for, não é ela que vai ganhar, não. Desculpa sabe, minha maneira de pensar. Porque o mundo é muito capitalista. Então, hoje está se vendendo muito mais produtos de cabelo cacheado. Acho que aí você está falando um pouco, essa ideia que eu estava tentando construir com a primeira fala. A gente é ensinado a lutar contra algo, né? Assim, a nos adaptar e a lutar contra algo que não é natural, né? Assim, a vida toda, né? Acho que nesse sentido um pouco que eu estava tentando ir. Que, por isso a importância da consistência do trabalho e do lugar que se alcança. Sim, porque né? olha só, desse enraizamento, fazendo um paralelo um pouco com a coisa do cabelo. Eu estou trabalhando com isso há mais de 20 anos. Mas não era bem vista como hoje eu sou. Com certeza. Ai, quem é que vai fazer isso? Ai, vai na Fabiana Lourenço. Mas antigamente as pessoas não me viam assim, não. Imagina, ai, quer dizer então que você vai fazer outro procedimento? Mas eu quero escovar meu cabelo. Não, mas nós não oferecemos esse trabalho. Então, eu já estou explicando antes para você não criar uma expectativa que não existe. Se é isso aqui que você quer, eu vou indicar para você a outro profissional. E há um tempo atrás eu tinha que explicar demais. E hoje, como a moda é tão grande, elas já me procuram em busca disso. Acho que tem moda, mas tem também tem conquista também, não tem, Fabi? Você não acha que tem? Eu acho que esse movimento dessa batalha do poder se aceitar, do poder exercer o seu cabelo, exercer a sua identidade, não tenho dúvida de que está capitalizado e que o mercado está atuando para lucrar com isso. Tem a moda também. Mas não tem também, você não acha que houve um avanço nesse sentido? A gente está podendo isso chegar desfilar como moda, né? De alguma forma. Alguém percebeu que aquilo ali estava interessante. Vamos pensar um pouquinho. Nos anos 80, nos anos 70... o pessoal usava Black Power, os negros, calça boca de sino. Aí eu cresci vendo aquilo, aquelas fotos antigamente, e ria. Como que alguém sai assim na rua, gente? E agora está voltando. Então, é modismo. Eu acho que quem se conscientizou verdadeiramente, porque teve um profissional que direcionou, que explicou o que é a estrutura do cabelo e até onde ele pode chegar, ela vai falar, não, eu não vou cometer essa atrocidade comigo, eu vou me aceitar. Agora, quem não, vai fazer o que todo mundo faz. Eu acredito nisso. Dá para entrar aí na discussão. Enfim, fico vendo vários lugares que dá para a gente... mas eu acho que reforça a ideia da consistência, né? Quando a transformação acontece de maneira... consistente de fato, interna, e você tem o bom profissional, e você tem outras referências no seu entorno que te ajudam a ter certeza, né, desse caminho que você está fazendo, e lugares, mulheres e pessoas para você se espelhar e dizer, tá tudo bem, não estou sozinha, nós estamos avançando, né? Eu acho que, assim, que essa questão do racismo, ela é muito maior, obviamente, não fica apenas no cabelo, mas quando a gente fala, mesmo que numa moda, as pessoas estão usando, pelo menos, acredito eu, que... Porque como a gente estava falando do cabelo, é escondido, o racismo é escondido por trás disso, do tipo, cabelo é ruim, falam que cabelo é ruim, que o cabelo é duro. E quando a pessoa começa a usar e é visto como algo bonito, você desconstrói pelo menos aquele padrão de beleza e aquela ideia de que aquilo é feio ou aquilo é ruim. E
para muitas meninas, principalmente, né, elas começam a serem vistas, a se acharem bonitas, eu acho que mexe em outras coisas também, né? Total. Acaba Sim. cutucando outras coisas Sim. também. Então, por mais que, claro, não seja, né, o problema todo o cabelo, né? Tipo, resolveu o cabelo, resolveu todo o problema, não é isso? Mas eu acho que, de alguma forma, mesmo sendo uma moda e que vai passar, espero que não passe, mas de alguma forma tenha modificado, Não acho que né? passa. Eu não acho que. Eu entendo o que você diz e com certeza para muita gente é moda. Assim como foi a história do turbante, do trançar os cabelos, tem gente que faz isso por. Tipo, Modismo. quero estar Na onda. no Instagram, né? Quero aparecer bela no Instagram. Com certeza tem isso. Mas eu também acho que tem um movimento muito consistente acontecendo paralelo, que é disso, de pessoas finalmente, e infelizmente isso com uma geração toda acontece muito tardiamente, eu posso dizer por mim inclusive, de se olhar no espelho e dizer, tá massa. Isso aí que eu tô vendo, naturalzinho, do jeitinho que ela é o que eu quero ser. É essa pele, é esse cabelo que eu quero habitar, né? E aí não passa, espero, que essa moda pegue, né? E não passe nunca para essas pessoas, né? Só uma imagem que me vem à cabeça, que é algo muito recente, que eu fui esses dias numa padaria grande, uma rede. E aí, na hora de passar no caixa, todas as revistas, essas revistas femininas que ficam ali para você ter desejo de comprar, seja nos 47 do segundo tempo, né? Eram umas 5 ou 6 capas e todas eram mulheres negras. Eu chorei. Fui passar o cartão. Débito, por favor. A moça falou, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo ótimo. Tá tudo maravilhoso. Alguma coisa aconteceu no mercado? Nunca tinha visto. E eram isso, mulheres de diversos tipos, cabelos variados. Você se sentiu representada. E me senti representada e te leva para toda essa discussão, esse lugar de poxa, é aceitável, é bonito, e nenhuma delas estava ali, na verdade, pela questão da beleza, mas era pelo trabalho que elas exerciam. Uma porque era cantora, outra porque era intelectual, a outra porque era... E isso é não dá para a gente negar, justamente. Sim. É o que você disse, era risível há anos atrás. Éramos risíveis. Né? E agora a coisa começa a mudar. Passei muito devagarzinho, né? Assim, mas mudando um pouco de figura. Então, acho que é legal pensar a questão do cabelo e da estética, que não é só a questão da beleza, né? Assim, a gente está falando de muitas camadas de identidade, né? Quando a gente está falando do cabelo. Sim. E aí, quando a gente está falando de todas essas camadas, aí eu não acho que é moda que passa. Para algumas pessoas que pegam só essa partezinha da superfície, né, e diz, agora, esse mês eu vou andar bonita. E aí eu vou lá e pego o que está no momento, valendo, né, aí sim eu acho que passa. Mas, por outro lado, para esse movimento que a gente está falando aqui, que é o trabalho que você faz com as mulheres que te procuram, aí eu acho e espero que seja um movimento de permanência, né? Assim, uma coisa que aconteça para acompanhar-nos aí. Eu queria aproveitar que a gente entrou nesse assunto para chamar aqui um quadro novo da segunda temporada que chama Fala Lá em Casa, em que as pessoas enviam mensagens, né, para participar do programa, porque a gente falando exatamente disso, do cabelo e de filho, né, da aceitação daquela criança, tem um áudio bem bacana que eu vou colocar para vocês, espera aí. Fala Lá em Casa. Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Reginaldo de Oliveira, sou cinegrafista e presto muita atenção na mídia, né, na publicidade e o que a gente vê na TV, na internet. E eu percebo que durante muito tempo a gente via nas publicidades, assim, quando você queria falar de uma escola, por exemplo, sempre tinha um menininho loirinho e tal, e quando era para falar de algum tipo de doação, sempre tinha uma criança de pele mais escura, né? A gente ficava ali, deixava sempre uma mensagem de que o negro é sempre abaixo, né? Ele está sempre na necessidade, né? E, inclusive, nas novelas, né? A gente vê que os protagonistas são brancos e quando tem algum papel negro, ele está trabalhando na cozinha, ou, enfim, essa história vai longe, né? Eu vi recentemente minha filha assistindo a TV
e ela viu a Isa, que é uma cantora maravilhosa, e assim, chama atenção só de andar, né, de falar. Quando ela canta, então, é um espetáculo. E eu achei muito lindo, assim, a questão dela se identificar com aquela cantora e e até ela falar: "Olha, minha mãe", porque a mãe dela também usa tranças, né, e ela vê aquela referência da mãe que usa trança, né, e vê aquilo na televisão e encher os olhos e fala: "Nossa, essa é minha mãe, é assim que eu quero ser". Eu acho que isso é muito legal para nós negros, é bacana, é uma boa referência. É lógico que, assim, do meu ponto de vista, a mídia está colocando pessoas com um tom de pele mais escuros, com cabelos cacheados, com cabelos mais crespos. Eh, Isso não porque eles são bonzinhos, mas é porque realmente está chamando a atenção de crianças e outras pessoas estão se identificando. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. Isso está mudando, realmente as coisas estão melhorando? Queria que vocês dessem uma opinião e obrigado aí pela atenção, pelo espaço. Valeu. É isso aí. Eu assim, tenho um exemplo aqui para dar, né? E ele enfatizou bastante a questão por ser negro, mas eu vou muito além. Eu acho que a maior dificuldade das pessoas em si, eu trabalhando com cabelo, eu não vejo que é a questão da pele. Eu acredito que as pessoas que têm a pele clara é que têm mais dificuldade, tem mais dificuldade de aceitação. Porque o negro ele já sabe que o cabelo dele é crespo. Ele pode não ter algumas representatividades, mas ele sabe. Mas e quando a menina nasceu, o cabelo dela é todo cacheadinho e a mãe e o pai não aceitam aquilo? Eu já escutei coisas assim. Tadinha, quando tiver... A hora que ela for na escola, o que eu vou fazer com esse cabelo? A menina loira do cabelo cacheado. Nossa. A mãe de progressiva e o pai de cabelo curtinho. Que é cacheado, mas ninguém sabe. E a menina puxou pra quem? Não, já cheguei a ouvir assim. Não sei pra quem puxou essa menina. Coitada. Meu Deus do céu. Então, imagina isso, a criança ouvindo isso desde pequena. Por isso que a primeira oportunidade que ela tem, ela vai lá e vai alisar o cabelo. E eu acho que isso é muito pior para quem tem a pele clara do que para quem tem a pele escura. Porque quem tem a pele escura já nasceu com trancinha, já tem aquele biotipo, né? E eu vejo das questões da alma é muito grande, porque quando elas começam a falar, elas choram. E às vezes eu tenho meu tempo lá de fazer a minha consultoria, e eu então estou ali seguindo um padrão. E às vezes eu não, dependendo de como for, aperto alguns botões que eu tenho que virar psicóloga sem ser. Porque elas começam a chorar, a contar coisas que elas viveram na escola ou até mesmo dentro de casa. A fulana, Bertânia, Ciclana é a X. E só a fulana que nasceu assim, né? Deve ter puxado para algum parente distante. Então, elas escutam isso e dói e fere isso para elas. Né? E é muito louco isso acontecer no Brasil, né? Essa questão de, nossa, quem puxou, da onde veio, né? Sim. Como se quase não houvesse negros no Brasil, né? É um trabalho muito dedicado de apagamento, né? Que é feito há muito tempo. Eu vou além, gente. De acordo com pesquisas, disseram que 89% da população tem cabelo com algum tipo de anelação. Eu falo que é 90%, de acordo com aquilo que eu conheço. Porque algumas pessoas realmente surpreendem quando vê o cabelo delas. Porque é uma vida inteira, ela alisou, então ela nem sabe o cabelo mais que tem. E essa pergunta mesmo, você não acha que essa associação, essa negação do cabelo crespo, você não relaciona isso com a negação da negritude diretamente? Eu associo sim, porque a negritude não é bem vista, porque como que vieram os negros para o Brasil? No navio negreiro, eram escravos, então eles não eram pessoa bem vista, né? Não eram. Então, se você vem dessa linhagem, você não... Sim. Por isso que se rejeita com tanta veemência o cabelo crespo. Com tanta veemência. Porque quanto mais anelado, mais cacheado, mais próximo da negritude você está, portanto, menos humano você é, né? Exato. Por isso a gente briga e combate o cabelo crespo com tanta energia e dinheiro, né? Por exemplo, eu escuto de pessoas assim, eu atendo todos os níveis e classes de pessoas, não importa, eu atendo pessoas que precisam de uma necessidade. Então, eu escuto assim... Mas eu sou médica, eu viajo o Brasil inteiro. Não posso estar com Como é que eu vou estar com esse cabelo? Ué, o seu?
Ai, Fabiana, e como é que eu vou diante do juiz? De Black Power, é isso que tá querendo dizer? Sim. É, sim. Fabiana, se fizer o método, ele vai ficar muito armado? Vai. É o seu cabelo? É muito doido. Eu vim pensando, quando você me falou da Fabina, eu fui... Você mira, né, o olhar e a escuta. Vamos ver o que está se discutindo a respeito disso, quem está falando, quais são as... E aí pintaram algumas falas, né? E uma coisa que eu observei foi os rótulos dos produtos, que é liso e intenso. Em contrapartida, você tem cachos controlados. E aqueles que são descontrolados? Né? O liso profundo e cachos disciplinados, né? Assim, é sempre esse... Se não tiver disciplina, você não está catalogado. Então, é sempre esse o desejo, né? De controlar, de disciplinar, de manter cada coisa no seu lugar, né? Então... Enfim, só pensando sobre isso, o quanto toda essa questão e esse dado que você traz também, do 80% da população tem algum tipo de, como você falou? É 89%. Anelado. É. Olha o trabalho, olha o tanto de energia que está sendo dedicado para negar algo que é natural, né? Sim. Que é isso que você está dizendo. E, no fim, lá na ponta da conversa, a gente tem isso, né? Que a gente está, na verdade, mais uma vez, é um empenho no apagamento da nossa herança, né? Da onde a gente vem. Né? A gente está rejeitando com muita força, muita energia, muito dinheiro, o lugar de onde a gente veio. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Algumas eu fiz pensar comigo. Ah, Fabiana, mas eu pago só X para poder fazer o meu cabelo semanalmente. Ok, então vamos calcular o seu X por semana. E por mês, multiplica por ano. Agora põe 5 anos. Ela está dando um carro já agora. Você poderia ter investido isso numa viagem, poderia ter investido isso na sua casa, para você, para estudo, e você fez isso para o seu cabelo e ficou mais de 2 horas lá. Vamos agora calcular o tempo que você perdeu? Não precisa. Não precisa. Raspa o meu cabelo agora. Então. É isso. E que dureza, né, pensar nisso. Que dureza se pensar na quantidade de pessoas que investem tudo isso de tempo em dinheiro, no fim das contas, para rejeitar quem é de fato, né? Para rejeitar a própria essência, né? A própria origem. E uma outra coisa interessante falar, eu brinco e falo assim que tem gente que tem mais dinheiro no banheiro que no banco. Porque todo dia ela vai fazer uma resenha, né? Ah, vou comprar um negócio novo, minha prima está usando, é cheiroso. Eu vou experimentar. Eu falo assim para elas, né, depois feita a consultoria, se você sabe o que é bom, você vai experimentar, por quê? Não tem essa necessidade. Então, é muito importante você ter conhecimento. Eu acho que a falta do conhecimento faz as pessoas desprenderem de mais tempo, gastarem muito mais dinheiro e ainda perder a qualidade, porque, às vezes, elas estão experimentando algo que ainda não vai ser bom para a saúde a longo prazo, né? Imagina essas progressivas agora que estão colocando. Infelizmente, foi feita uma entrevista do próprio Fantástico, tem várias, se quiser é só colocar Formol Fantástico, vocês vão ver várias. Eles pesquisam produtos que tem formol e o cabeleireiro não sabe, e eu recebo várias pessoas que falam assim, Fabiana, eu só fui fazer uma escova para ir num casamento, por que eu perdi toda a minha qualidade natural do cabelo? Porque você fez uma progressiva e não sabia. Então eu vou lá reclamar, coitado do cabeleireiro reclamando, ele também não sabe. Ele é marionete dos grandes fabricantes. Eles pensam assim, todo mundo quer alisar. Então, se eu tiver um produto que vai deixar o cabelo um pouco mais solto, pronto, todo mundo vai amar esse produto meu. Sabe que eu vou em outro cabeleireiro, aí eu fico morrendo de medo, né? Do que vai fazer. O que eu vou fazer? Fazer uma hidratação um dia. Aí eu falei, viu, mas não tem nada aí, né, que possa tirar o cabelo. Não, é só uma hidratação, vai relaxar. Mas relaxar como? Vai tirar o cacho? Eu morro de medo de ter alguma coisa assim que a gente não sabe. Não, agora pensa um pouquinho. Porque isso, mas é muito coerente isso, porque isso tá a função é forte para mim isso aí, ó. Hidratação é colocar o quê? Hidratante. Água. Como é que você põe água e alisa um pouquinho? Não é água, gente, pensa. Tem outra coisa, né? Tem outra coisa. Então ninguém para pensar uma coisa óbvia. E o parar para pensar também é como que você faz uma hidratação e faz e tem que escovar? Porque alguns têm escrito no rótulo assim, ó, depois de uso desse produto, você precisa passar tem uma fonte de calor. Tá, você coloca água e põe uma fonte de calor? Arrancou a água. Não é lógico?
E aí depois é aquela surpresa, alisou. Que loucura, Tcharam. né? Deixa É eu muito mais colocar mais perverso e uma- sofisticado do que a gente pode supor. Sim. Vou colocar mais uma mensagem aqui, que é da Dé Bastos. Ela é do perfil Criando Crianças Pretas. Inclusive, participou aqui de um podcast. Legal. Um podcast, o número 23, o número 33, Como Criar Filhos Antirracistas. Ela mandou aqui uma mensagem também. As nossas questões com o cabelo, elas trazem muito da sociedade estruturalmente racistas que a gente vive. Desde precisar que o cabelo seja arrumado, organizado, desembaraçado, né? Um cabelo que seja comportado. Então, isso já é um reflexo de um racismo que faz com que você precise se aproximar do que é o padrão para ser aceito, né? Tem uma outra questão que é muito importante saber, por exemplo, qual o tipo de cabelo de uma criança, porque o crespo não necessariamente é cacheado. E a busca pela definição dos cachos, ela ajuda muito na frustração com os cabelos. Nem todo cabelo crespo, ele vai ter cacho solto. E aceitar isso é um passo imenso para poder tratar deste cabelo da forma correta. O cabelo, ele é algo importantíssimo na identidade negra. Desde os primeiros episódios de racismo na infância, depois passa pelo empoderamento na adolescência, depois na identidade da gente já enquanto adulto. A parte massacrante dos casos que chegam nos salões de cabeleireiro para alisar o cabelo das crianças é porque os pais não sabem cuidar desse cabelo. Então é preciso fazer uma rede de informação. Toda vez que a gente vê uma criança com cabelo crespo, é preciso fazer uma rede de apoio para que aquilo ali seja cuidado, né? A gente brinca que o cabelo é planta, precisa ser tratado, precisa ser cuidado, precisa ser alimentado para poder florir, porque o cabelo ele floresce junto com a identidade negra das crianças, de nós como mulheres adultas, e é tão importante que a gente viu uma grande comoção com a Miss Universo desse ano, que é o cabelo curto, recentemente num vídeo que a atriz Érica Januzzi fez sobre o cabelo, porque elas cortaram o cabelo bem curto e o quanto isso impactou na vida dela. O cabelo é importantíssimo. Ó, a participação do José no áudio. Acho que isso do cabelo você pode dizer, né, Fabi? É verdade. Que ela falou, né, a busca pelo cacho perfeito, né? Exatamente, é como ela falou, a falta de informação é muito grande, porque olha só que interessante, vocês vão ficar chocados de saber. Não existe, por exemplo, quando um cabeleireiro vai se formar, vai estudar, a categoria cabelo natural. Então, mais ou menos assim. Todo mundo que vai chegar até você, o que você vai fazer? Vai alisar o cabelo, esse é o nosso trabalho. Você vai suprir a necessidade dessa pessoa. E qual que é a minha necessidade? Quero ser loira. Tudo bem, você tem dinheiro. E eu sei fazer um bom trabalho, eu vou fazer. Ah, não, eu quero liso. Tá bom, então é liso. Não, agora eu quero permanente. Não, permanente vai ficar. Quero natural. O cabeleireiro fala, não sei, fica do jeito que você tá. Então, não tem essa informação, não existe. A minha maior angústia é porque eu tenho muita dificuldade em replicar o meu tipo de trabalho. O trabalho, não digo só na questão de técnica, mas no sentido das pessoas terem amor aos outros. Porque eu, como profissional cabeleireira, eu sei fazer tudo como os outros fazem. Às vezes a pessoa chega lá com o dinheiro e eu falo, você não vai fazer. Aí é uma briga, porque a pessoa ela tem condições e eu brigo para a identidade dela. Falo, não vai fazer. Mas, Fabiana, mas eu quero... Não, você nem conhece o seu cabelo ainda. Então, eu vou primeiro te instruir, vou te mostrar. Você me dá tanto tempo? Dou, Fabiana. Teve uma pessoa que foi lá e eu falei para ela, vai levar 2 anos para você ver o seu cabelo. O seu cabelo é isso. Ela falou, não é. Eu falei assim, bom, então, você quer entrar comigo nessa ou não? Não, eu vou porque eu estou precisando, tal, então eu vou fazer. Mas eu não quero esse cabelo. Eu queria que você soltasse ele um pouco. Na química, porque eu quero que ele fique mais ondulado. Olha o biotipo da pessoa. Loura, do olho claro, médica. Pensa comigo, vocês vão ficar chocados com essa história. Estou lá cuidando dela, fazendo todo o tratamento durante anos. E ela, Fabiana, eu estou dando um crédito para você. Mas fizemos uma amizade, ela sempre voltava e ela engravidou de novo. E a filha dela que nasceu com o cabelo bem crespo, igual dela. E a longo prazo o cabelo dela, como eu tinha dito, foi encrespando cada vez mais.
Quando ela se viu numa situação que ela falou, poxa vida, o que eu vou falar para minha filha agora? Ou eu vou colocar uma química no cabelo dela igual eu fiz em mim, ou que fizeram comigo uma vida inteira, isso está errado. Então isso deu força para ela continuar. E quando chegou a data que a gente tinha falado, 2 anos, ela estava lá e apareceu uma moça com uma filha negra, os 2 negros, o casal negro e a filha negra. A mãe não tinha aceitação do cabelo, usava trança. Ela tinha feito até o Big Shop, que ia cortar tudo para poder ficar tipo a Érica Januso, como ela falou. Mas ela não conseguiu se ver daquela maneira, ela trançou o cabelo e sumiu. Eu falei, mas eu lembro de você. Ela falou assim, eu não aguentei ficar com aquele cabelo, mas eu trouxe minha filha para você ajudar. E aí, na hora em que foi para poder falar do cabelo da menina, o pai queria que alisasse. E a mãe queria natural. Mas a filha estava vendo que nem a mãe aceitava o cabelo. E no meio daquilo tudo. E eu falei, gente, não vou passar química no cabelo dela. O cabelo dela é mais ou menos parecido com isso aqui. Eu sei fazer, eu posso fazer. Mas eu sei o custo que vai ser isso para a pessoa. Eu sei que ela vai ter que transformar aquele cabelo e voltar a fazer manutenção. Então eu falei, vamos tentar deixar natural. Se caso precisar, a gente entra como plano B, por uma necessidade. Ok. Mas a hora que a menina viu o cabelo dela pronto, ela começou a chorar, porque ela não conseguia aceitar a realidade dela e já estava mal com o pai e com a mãe. E eu estou falando de negro, não estou falando de branco. Só que essa mulher estava dando os 2 anos dela e ela estava sentada do outro lado da mesa. Observando tudo. A menina chorava de um lado e ela chorava do outro, quietinha. E aí eu falei para a mãe dela, vai embora assim mesmo, aguenta firme, se precisar eu vou ficar aqui esperando vocês retornarem. Não retornou ainda, não sei como que eles se viraram lá. Mas assim que ela foi embora, essa mulher me abraçou e essa mulher chorou. E ela agradeceu a mim, ela falou, caramba, eu estava querendo alisar o meu cabelo e olha isso. Ela que eu conseguiu enxergar aqui estando hoje, de fora, né? E pensar que a minha filha poderia passar por isso. Fabiana, obrigado. Ela não se contentou, depois ela mandou zap. Eu te amo. Obrigado porque você me ajudou. Porque é muito além de um corte de cabelo. Sim. É uma questão de aceitação interno. Eu acho que falta profissionais que olhem para as pessoas com um olhar de humanidade, não no intuito de somente ganho. Eu acho que, como você falou, que a gente já fica chocada, né? Quando você fala que os profissionais não aprendem a lidar com o cabelo, isso não é uma característica só da questão de cabeleireiro, eu acho. Os médicos também não aprendem, os psicólogos não aprendem, os filósofos não aprendem, os comerciantes não aprendem. E acho que esse é o grande nó, né? Para mim, essa história que você conta, e vai de encontro com o que a pessoa fala no áudio. Sim, a Dé. Que ela fala que é lindo isso, né? Que a coisa do cabelo florescer junto com a identidade tem muito a ver com isso. A gente vive num país em que talvez algo em torno de 80% das mortes maternas são de mulheres negras. Que o índice de feminicídio caiu em aproximadamente 10% para mulheres brancas e aumentou em 50% para mulheres negras nos últimos 10 anos. E aí eu poderia dar aqui uma lista de estatísticas bizarras e assustadoras com relação que afetam diretamente a comunidade negra desse Brasil. Quem é que quer ser negro? Ninguém. Qual é a criança que, consciente ou não, porque esses números chegam de diversas formas, né? Eles podem chegar na forma de estatística, mas elas chegam também na forma das experiências na escola, do preterimento que ela tem na vida escolar dela. Acho que isso está bem discutido aí nas mídias recentemente, a questão da solidão da mulher negra, né? O quanto isso é uma questão aí que está sendo falado. Então, no fim das contas, quem é que quer ser? Essa médica provavelmente tem em algum lugar do inconsciente dela a imagem de que cabelo crespo e medicina não conversam. Se ela tivesse cabelo natural, ela não seria médico, porque essa conta no nosso Brasil não fecha. Se eu tenho cabelo crespo, eu não vou ser médica, eu não vou ser engenheira, eu não vou ser nem respeitável, entendeu? Tem uma então uma a gente frase, vai combater. Tem uma frase que eu dei uma lida, né, uma pesquisada aqui antes de conversar com vocês, de um trabalho aí, monografia que cita a Neuza Santos Souza,
sobre o reconhecimento do negro no Brasil. Que ela fala, o negro só pode ser reconhecido socialmente à medida que ele esquece sua identidade. Que ele embranquece, que ele se empenha nesse processo de se parecer cada vez menos com o que é natural. Né? Então, é triste. Eu espero que essa família encontre o caminho para essa menina. E cada vez mais isso está acontecendo. Né? Eu acho que essa coisa do acesso à informação facilitado e etc. está nos favorecendo nesse sentido, né? As famílias estão podendo ter acesso à informação, a profissionais, porque, como você falou, precisou do seu empenho de descobrir, desenvolver metodologia, se aproximar de fornecedores que pensam com responsabilidade no cabelo natural e etc. Agora que isso está sendo possível. Porque, por muito tempo, em todas as áreas do conhecimento, tudo que se relaciona à negritude foi apagado, negado ou deformado. Ao ponto da gente chamar... Não é raro eu presenciar cenas de pessoas com cabelo crespo, e aí vem uma pessoa e toca o cabelo e diz, uai, mas seu cabelo é macio. Qual é a surpresa? Ela sempre ouviu que aquele cabelo era duro e era ruim. E ela tem 40 anos e só agora é que ela tocou... Olha que coisa mais louca. Tocou um cabelo crespo pela primeira vez para descobrir que de duro aquele cabelo não tem nada. Mas ela acreditou. E passou para frente a informação. Né? Então, de fato, a conversa sobre a estética e sobre o cabelo pode ser muito leve, pode ser muito suave, mas o que tem por trás é algo, de fato, de uma importância, né? Pode ser muito perverso, porque a história é muito sofisticada, né? Assim, quando você vê o caso dessa criança... Eu cresci com meu pai dizendo, você não vai passar uma escova nesse cabelo? Não vai passar uma escova nesse cabelo. É o sinônimo de beleza. Para a filha dar certo, para a filha poder ser médica, para a filha poder estudar. E ir lá em algum lugar também para ela poder viver em segurança. Porque qual é o pai e a mãe que querem ver o filho voltar da escola chorando que quer ser outra pessoa? Porque aquela pessoa que ele é não serve, não vale, né? E veja como a gente, no começo do programa, estava comentando, né, sobre o quanto que a mudança do cabelo está dizendo sobre essa luta. E você mesmo, Fabi, contando agora essa história, você acha que aquilo só mudou o cabelo daquela família? Ou claro que não. Essa conversa é o que você mostra para elas, o lugar que você acaba tocando nelas nisso, como essa cliente que você comentou. Com certeza muda muita coisa do que ela observou lá, que aconteceu no salão, da relação dela com a filha de aceitação. E aí, ela não era negra, mas para famílias negras também, o quanto que isso muda dentro de casa, e que começa pelo cabelo, mas vai para outras coisas, sim, né? Sim. Então, é um trabalho aí que todo dia muda alguma coisa, né? Você acaba apresentando. Na verdade, mexe internamente, né? Não é só uma questão externa, é interno. É a estrutura. Interno. É a estrutura. Estrutura do cabelo, a estrutura da consciência, a estrutura da sociedade. Né? Mexe com muita coisa. Mexe com muita coisa. Não é só um trabalho de cabeleireira, né? Se é cabeleireira, deixa ela pensar com você. Trabalho de terapia. Isso aí, Fabi, você quer contar um pouco mais aí do seu trabalho para quem está ouvindo a gente? Então, eu quero assim mesmo agradecer para a minha oportunidade de poder estar aqui, conhecer algumas pessoas que eu não conhecia, como a Dani, esqueci o seu nome. Fernando, que está gravando aqui pra gente. Fernando. Que ele não está aqui, teoricamente. Ele não está. Aparece aí, Fê. Peraí. E aí, prazer. Aí, ele está aqui. Agora ele chegou. Meu marido nem fala, nem sei, me aguenta, tadinho, de noite. Tá aqui, eu falei, por favor, vem comigo, eu quero que você participe comigo. Ele veio, hoje estou feliz, que ele está aqui, até plateia. Está aqui assistindo. Mas o que eu quero dizer para todos vocês é o seguinte, gente. Todo mundo é bonito. Eu falo que Deus não erra. Né? Ele é perfeito. Eu acho que depende muito de nós nos descobrirmos e termos aceitação de nós mesmos. E aí eu brinco e falo assim, hoje eu entendo porque eu nasci a mais preta do cabelo mais crespo. Porque eu falo para elas assim, se eu estou bem, você fica, filho, para de chorar. Agora. Então, eu acho que precisa mesmo a gente trabalhar para ter mais profissionais com consciência, que não vive um sistema e que possa olhar no olho e amar as pessoas. Eu acho que é isso. Você é linda do jeito que você nasceu.
E isso me fez lembrar, inclusive, de mais uma mensagem que tem que eu ainda não mostrei. Ah, mostra. Se deixar, eu fico falando aqui E até. essa mensagem é um pouco mais longa, é da Elisandra. Vou colocar aqui para vocês ouvirem. Porque ela fala, justamente a gente falando de famílias que não aceitam, mas no caso dela é o contrário. E é uma grande amiga minha que mandou essa mensagem. E eu acho delicioso acompanhar isso na família dela. Porque o filho dela é afilhado do meu marido. Já está adolescente, mas ela tem uma filha de 3 anos e pouco e agora um recém-nascido. E eu acompanho, né, desde do Iori, do mais velho dela, quando ainda era pequeno. E aí o mais novo também é menino, mas essa do meio é menina. E aí ela conta aqui um pouquinho, inclusive, como que é, né, com a Moara. Boa tarde, eu sou Elisandra. Quero parabenizar o podcast de hoje, do Em Casa a Gente Conversa, por trazer esse assunto aí do cabelo crespo, cabelo afro, né? Que é tão pertinente, tão necessário para as nossas crianças, até adultos, né? Negros, não negros. É bom a gente estar sempre conversando sobre esse assunto. É um dos assuntos muito importantes que eu considero, né? Porque envolve a identidade da pessoa, né? E muitas vezes, eu sou professora, muitas vezes dentro das escolas a gente vê o preconceito, o racismo, né? Que é direcionado às pessoas que têm cabelo crespo, às pessoas que têm o cabelo com tranças, né? Eu tenho percebido que está diminuindo, mas ainda tem muito mais aceitação ao cabelo liso, alisado, a chapinha, do que um cabelo crespo, né? E a gente sabe bem que cabelo é questão de identidade, né? É uma expressão da nossa identidade. Então a gente precisa que ele também seja valorizado, né? Então, Em Casa a Gente Conversa está de parabéns por trazer esse assunto. Bom, eu tenho uma menina, Moara, de 3 anos e meio. Desde ela muito pequena, eu sempre valorizei muito o cabelo dela. Sempre penteei e falava para ela que o cabelo dela era lindo, que era bonito, né? Sempre, sempre, sempre. Hoje em dia ela tem um orgulho danado do cabelo dela. Ela tem muito orgulho. E o penteado que qualquer pessoa quiser fazer no cabelo da Moara, faz porque ela permite, né? Hoje mesmo, quando eu arrumei para ir para a escola, ela tá com essa mania agora de falar que quer deixar a franja cair no olho. Então, quando a gente molha, passa o creme, no momento que está ali o cabelo mais úmido, ele cai bem no olho. Daí, conforme o cabelo vai secando, ele dá aquela encolhida. Mas aí, mesmo quando sobe do olho, ela vai puxando, sabe? Ela puxa para baixo, porque ela gosta, né? Então, ela gosta daquele cabelo, daqueles cachos. O cabelo dela é bem crespo. E ela gosta daqueles cachos que tem o cabelo dela, ela gosta de trança, ela super valoriza o cabelo dela, porque desde pequena ela foi ensinada a gostar do cabelo que ela tem. Eu tenho um adolescente, o Iori, quando ele era pequeno eu deixava do meu jeito, né? Durante muito tempo, os primeiros anos da vida dele, ele usou o famoso Black Power, né? Eu tive que uma vez passar a maquininha porque na escolinha pegou piolho. Aí, a partir daquele momento, eu gostei de ver o cabelo curto, daí eu comecei a cortar, fazia vários cortes diferentes. Aí chegou na fase do início da adolescência dele, ele quis modificar, né? O cabelo dele. Então, naquela onda de adolescente, né? Ele passou muita pastinha para alisar o cabelo. Ele já descoloriu o cabelo várias vezes. Mas o que me deixou cheia de orgulho é que a partir do ano passado ele começou a não passar mais produto químico eu falo para ele, como eu uso o termo, né? Para esticar o cabelo.
ele resolveu deixar o cabelo ao natural. Então tá aquele cabelo black, coisa mais linda, e eu costumo brincar com ele. Falei, agora você assumiu a sua identidade, né? E é lindo, né, esse cabelo crespo. O meu cabelo também, eu tive bastante dificuldade quando era criança de aceitar o jeito que era meu cabelo. Eu chorava porque eu queria determinado penteado e eu não conseguia ter aquele penteado, né? Com o passar do tempo, eu fui me adentrando aí em alguns movimentos. Eu fui do hip hop, depois eu participei de vários movimentos de questão da identidade negra, que envolvia a identidade negra, e daí eu comecei a entender e valorizar. Atualmente, nas minhas práticas pedagógicas de trabalho, eu levo muito livros infantil que incentiva as crianças a valorizarem a sua identidade, né? O seu cabelo. Tem um livro excelente da Nilma Nilo Gomes, que chama Betina. É muito linda essa história que trata do cabelo afro, das tranças, da questão familiar, de geração para geração, a avó que trançava o cabelo, o cheiro que ficava no cabelo, é muito legal. Tem um outro livro também, da Valéria Belém, chamado O Cabelo de Lelê. De início, a personagem não aceita o cabelo. A partir do momento que ela conhece a história da sua raiz, ela passa a entender por que ela tem aqueles cabelos cacheados e passa a aceitar e ver as inúmeras possibilidades que ela tem de penteado para fazer com aquele cabelo. Enfim, o cabelo crespo, ele é fenomenal, ele é lindo, ele é maravilhoso e nossas crianças precisam saber disso. Os nossos adultos precisam saber disso, aqueles que não sabem, né? Então, vocês estão de parabéns por estar trazendo esse tema. Eu gostaria de comentar só uma coisa. Que ela fala que ela acha que está diminuindo o preconceito, né, e aumentando a aceitação. Eu não acho que está diminuindo, não. Eu acho que a gente está vivendo um momento bem importante e em que as ameaças, inclusive, estão mais visíveis, né? Assim, o risco tá mais exposto. O que eu acho que está diferente é isso que a Fabi fala, das pessoas, moda. não, e das pessoas terem mais consciência e se sentirem melhor com quem são de fato. Acho que aumentou o número de pessoas que consegue se olhar no espelho, está aumentando o número de pessoas por conta da informação, por conta de um trabalho árduo realizado por intelectuais, pensadoras, feministas negras, que estão produzindo conhecimento nos diversos setores, por conta das pessoas negras que estão entrando nas universidades, nas diversas áreas de conhecimento. Na medida em que este padrão, né, na medida em que este perfil passa a não ser aceito, mas as pessoas são obrigadas a conviver agora. A pessoa está lá no curso de medicina dela, agora não tem. Se a pessoa passou no vestibular, meu amigo, e está sentada do seu lado, estudando e tirando nota, você não tem mais que falar mais nada. O cara está ali, entendeu? E aí a prática dessa pessoa vai trazer mudanças também para o contexto em que ela atua, etc, etc. Estou dizendo isso para dizer que eu acho isso, que não acho que a dificuldade está diminuindo. O que eu acho é que a reação está vindo com mais propriedade, com mais consistência. A gente está conseguindo dizer com muito mais categoria, não, esse é o meu cabelo. Eu posso sim falar com o juiz com esse cabelo. A gente teve o caso da advogada no Rio, etc., né, que foi expulsa do fórum, etc., e ela não baixou a cabeça dela, não. Ela voltou. Inclusive, agora ela tem um escritório de direito dela bem perto do lugar onde ela foi expulsa, brutalmente, violentamente expulsa. Então, eu acho que o que está se transformando é isso. E é disso que a gente precisa, de cada vez mais profissionais, mais pessoas sabendo, conhecendo, desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo conhecimento e pensamento. E à medida em que isso for acontecendo, aí, meu bem, aí não tem volta mesmo, né? Assim, então, acho que um pouco é isso, e que importante uma professora falando coisas como essas, né? Porque e o que me trouxe aqui foi o episódio 33, né? Assim, a questão de falar de uma educação antirracismo, porque eu acho que a escola é o espaço onde tudo começa. É na escola que a gente descobre que a gente é negro no Brasil.
né? Assim, então, eu acho que é um espaço que precisa, de fato, tomar consciência disso e tomar para si a responsabilidade de... Eu vejo muitas escolas dizendo, não, mas são questões da sociedade, ou são questões da família, e que a gente... E aí a escola acha que porque ela não atua de maneira racista diretamente, está tudo bem. Ela pode dormir tranquila, né? Que a parte dela está feita. Não acho que seja isso. Então, muito legal ouvir uma professora falar, né, desse lugar que ela pode exercer de contribuir para que essas crianças desenvolvam essa identidade aí de uma maneira mais saudável, né? Assim, de um jeito mais bacana. Posso falar um pouquinho? Claro. Assim, Dani, você tinha comentado no sentido dela que ela tem percebido essa mudança. Você está falando no sentido intelectual, mas eu, no sentido da aparência, de acordo com estatística, 50% das pessoas que vão fazer pesquisa no Google, 50% é para cabelo. É muita gente. 50% da busca lá? 50% geral? Das buscas do Google Por favor, são para saber de pesquisem. cabelo. Por favor, pesquisem, porque eu peguei essa pesquisa do próprio Google. Nem os próprios cabeleireiros estão preparados para isso. As blogueiras estão nadando de braçada, porque elas descobriram que poderia ter o cabelo natural, passando ovo, babosa, abacate, enfim. Na verdade, elas descobriram o cabelo natural, não é aquilo que causa a beleza. Entende? E como elas precisam de alguma coisa para se respaldar, porque elas acham que é aquilo, elas multiplicam isso com uma velocidade fora do normal. Você que está nos ouvindo aqui, ouvindo a voz dessa Fabiana Lourenço maravilhosa, tem vídeo lá no IGTV, Isso. lá no meu perfil, no A Gente Conversa, que eu fiz com a Fabiana Lourenço lá no salão dela, ela explicando, dando dicas aí de como cuidar. Então aí esse vídeo é um vídeo mais prático. Aqui a gente conversou sobre bastante coisa legal. Trouxe inclusive a Dani aqui para trazer bastante coisa aqui pra gente também. Foi muito legal. Obrigada, viu, Dani? Obrigada a você. Mas vai lá no IGTV que tem um vídeo, então, com a Fabi, dando algumas dicas, né, de como finalizar o cabelo cacheado, porque o que eu mais ouço, inclusive, depois que eu comecei a deixar meu cabelo cacheado, foi, mas o que você faz? Como que ele tá tão cacheado assim e tal? Então, é difícil explicar. Então, tem um vídeo lá explicando tudo. Legal. Né? Hoje, as redes sociais ajudam a gente tremendamente. Então, quando uma pessoa pesquisa o meu espaço e o meu trabalho, ela fala, essa é a Fabiana. Então, ela já chega lá procurando a mim. Mas, há um tempo atrás, as pessoas chegavam lá e quando eu atendia, às vezes, na porta, ela falava, você pode chamar a Fabiana para mim, por favor? Porque, mas você não pode ser ela. Preta demais. Preta demais. Para Entende? ser uma profissional com essa expertise, com essa legitimidade, etc. Então, a minha localidade lá é no Cambuí, em Campinas, um bairro que elitizado. Então, como uma negra faz isso, conseguiu isso? Eu já tive situações de estar na porta da minha casa e aí um testemunho de Jeová passou lá e falou assim, você pode chamar a patroa? Aí eu peguei e falei para ela assim, mas eu queria tanto ir pro céu. Duas. E queria ouvir ainda, olha, perdeu. Aí dá um livrinho para mim também. Aí brinquei com ela, sorri e falei para ela, eu sou dona da casa. Sim, aconteceu a mesma coisa, só que a pessoa disse, você pode chamar a patroa? Eu digo, só um minuto, por favor. Entrei. E voltou. E voltei e falei, pois não. Antes de chamar aqui o novo quadro do Em Casa a Gente Conversa, que chama Vai Que Vai, eu quero conversar com a Paula Batista, que eu convidei de última hora aqui, né, Paula? Depois da gravação com a Fabi e com a Dani, para poder complementar aqui a nossa conversa sobre esse assunto do cabelo, da aceitação dos cabelos cacheados. E, primeiro, assim, eu queria que você se apresentasse, para as pessoas saberem quem é você, e também já entrasse assim respondendo, o cabelo, ele realmente, é algo só estético ou não? Ele está muito ligado também à luta, está muito ligado também ao racismo. Queria saber de você, o que você acha desse assunto?
Certo. Eu sou Paula Batista, sou jornalista, mestra em divulgação científica e cultural e sou uma das idealizadoras do Criando Crianças Pretas junto com a Dé Bastos. Respondendo, então, a sua pergunta, cabelo, para nós, mulheres pretas, ele é sinônimo total de identidade, de pertencimento a uma identidade. Eu vou, da minha história, então, quando eu era pequena, a minha mãe trançava o meu cabelo, tal, e depois, assim, nós crescemos e aí tinha que dar um jeito no cabelo, era mais ou menos como diziam, e aí acabei alisando o cabelo por muito tempo, e agora eu estou num processo de desconstrução de visualizar o que é essa imagem do perfeito. Eu fui criada, eu fui ensinada, eu fui doutrinada a enxergar um tipo de beleza, e hoje eu estou na tentativa, estou na busca de desconstrução. Então, quando hoje as mulheres negras elas assumem o seu black, assumem o seu cabelo crespo, é uma força muito grande, porque é sinônimo total de validar aquilo, a nossa ancestralidade. Então, o nosso cabelo crespo, o nosso cabelo armado, o nosso cabelo cheio, ele vem como esse sinônimo de ancestralidade, ele vem para reforçar quem nós somos, faz parte da minha identidade como mulher preta. E, por muito tempo, essa identidade ela foi tirada de nós. Então, por muito tempo, as pessoas falavam, não pode, e a gente achava, não era livre, de poder usar o nosso cabelo como ele é de fato. Muitas mulheres pretas não conhecem a textura do próprio cabelo, não conhecem o que é o próprio cabelo. Então, é esse significado que tem. É um significado de luta, é um significado de empoderamento, é um significado de resistência e busca da nossa ancestralidade, busca de quem nós somos, de esquecer esse padrão de imagem que as pessoas colocaram para nós a vida inteira, e é uma libertação, é uma liberdade mesmo que as mulheres pretas estão conquistando hoje por conta de assumirem o cabelo crespo, o cabelo cacheado. Eu vejo em mim essa desconstrução, ela é recente, e é uma desconstrução, inclusive, da imagem e do que é, dos sinônimos, das palavras que se utiliza para se referir a cabelo. Por exemplo, a palavra desembaraçar, a palavra pentear, ela combina com o cabelo crespo, por exemplo? Eu não sei, porque esse modo de tratar o cabelo é um modo de um tipo de cabelo, de outras pessoas, e eu não sei se isso cabe ao cabelo crespo. Então, a gente tem esse padrão de olhar o que é bonito, o que é organizado. Arruma o seu cabelo, desembaraça o seu cabelo. A palavra desembaraçar, para muitas mulheres pretas, vem com dor. Para mim, vem com dor. Eu me lembro de quando eu era pequena, que minha mãe desembaraçava o meu cabelo para poder trançar, e isso doía. Então, como que a gente pode enxergar, desconstruir, descolonizar essa imagem do que é o cabelo a partir desse resgate da nossa verdadeira identidade? Isso é muito poder, isso é muita potência. E apesar de estar muito ligada também à indústria, de quererem vender mais produtos realmente para cabelos cacheados, tem uma conquista por trás disso tudo, até na frente disso tudo, das mulheres negras. E tem algo ligado à moda? Você acha que isso pode passar daqui a pouco? Porque hoje em dia tem se falado muito mais de cabelos cacheados, de aceitação, de como eles são bonitos. Você acha que pode passar isso como sendo agora um momento apenas de moda mesmo? Não? Eu acho que pode passar para as pessoas que deixaram seu cabelo natural apenas por deixar, mas para aquelas pessoas, para aquelas mulheres pretas que entendem que não usar mais um cabelo alisado, não deixar o seu cabelo natural é político, é uma ação política, é uma ação de resistência, de ancestralidade, para essas mulheres isso não vai passar. Para essas mulheres é uma ação de liberdade. Quando você se liberta de certos padrões estéticos, inclusive, você não volta mais. Você não
quer mais essas correntes, a gente não quer mais essas correntes nos nossos cabelos, a gente quer o nosso cabelo com liberdade, então isso não volta mais. A indústria é o mercado, né? É o sistema, é o mercado, claro que eles vão começar a acompanhar. Foi um desespero da indústria quando as blogueiras começaram a fazer os vídeos e falar para a gente colocar o que a gente tem em casa nos cabelos. E aí eles foram desesperadamente, eu lembro que a primeira coisa foi a maionese. E aí fizeram lá uma marca de cabelo, fez um potão de maionese. E eles vão, claro que eles vão atrás. Né? O que é tendência, o mercado ele é treinado para ir atrás. Mas justamente para nós mulheres pretas, essa liberdade não é tendência, não é moda, é uma forma de resistência, é uma forma de se apresentar ao mundo e dizer ao mundo quem eu sou e para que eu vim aqui, né? Então, é uma coisa que não tem volta. E quando a gente fala dessa aceitação, de que você agora usa o seu cabelo do jeito que ele é, você gosta, você se aceita desse jeito, isso te traz uma força também junto? Sim, é um processo, não é fácil. Então, eu estou nesse processo de enxergar, de me olhar no espelho e olhar e ver beleza. Porque é muito difícil, você foi acostumado o tempo todo a saber o que é beleza. A ter um padrão de beleza, uma referência do que é bonito. E aí, de repente, você desconstruir tudo isso e se esforçar. É um esforço de você olhar no espelho e ver o seu cabelo não desembaraçado, não penteado, né, com todos esses padrões que se coloca, e você se sentir bonita, você se olhar e ver beleza naquilo, é uma construção. Não é fácil, mas realmente é uma coisa sem volta, que nós mulheres pretas conquistamos, né? E aí a gente precisa, é uma alegria poder. Eu fico muito feliz, eu acho muito lindo quando eu vejo uma preta na rua com o cabelo para cima, toda empoderada, e se olhar no espelho dessa forma é sinônimo de resistência, de força. Por quê? Porque a gente olha, a gente se enxerga nos nossos ancestrais que lutaram muito, que lutaram tanto para que hoje a gente possa usar o cabelo que a gente quer, a gente possa usar a roupa que a gente quiser, que a gente possa falar dessas questões, o quanto de luta que teve no passado para que hoje a gente pudesse falar abertamente sobre racismo, o quanto de luta que tiveram dos meus ancestrais que foram escravizados para que hoje eu esteja viva. Então, quando eu olho no espelho, eu vejo toda essa história, eu vejo toda essa resistência, toda essa luta a partir da minha estética, a partir do meu cabelo, a partir da imagem que eu sou, que eu vim, que veio, né, que são resquícios da imagem de todas as pessoas que vieram antes. Então, isso é muito poderoso, isso deve ser motivo de muito orgulho. Quando utilizam o cabelo, a imagem da mulher negra ou o cabelo negro para fazer piada ou para caracterizar, é muito triste. Por exemplo, a gente até comentou que teve um bloco de carnaval chamado Geri Geri, que colocou lá a imagem de uma mulher preta com o cabelo black e vários elementos de carnaval no meio do cabelo dessa mulher. O quanto isso é desrespeitoso, porque é a imagem da nossa identidade. É a mesma coisa de pegar um quepá de um judeu e colocar lá vários elementos, sei lá, do carnaval. Né? Isso é estranho, isso é desrespeitoso. Então, e como isso, as pessoas não fazem esse tipo de reflexão, né? Como eu vou ser desrespeitoso ou desrespeitosa com a imagem de uma pessoa, de uma identidade, e as pessoas simplesmente não ligam, né? Por exemplo, no carnaval também, vários blocos ainda com pessoas com peruca de cabelo black. A minha identidade, a minha ancestralidade não é fantasia. Né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Outra coisa também e por que a gente vê isso desde muito cedo, que o cabelo é uma questão para a mulher negra, principalmente, porque é pelo cabelo que, por exemplo, na escola, a gente recebe chacota.
né? As pessoas fazem processos racistas com a gente por conta do nosso cabelo, né? Na escola e a vida inteira. Então, esse uso de black, né? É fazendo uma chacota, quando tem lá marchinhas de carnaval falando "o teu cabelo não nega, mulata", né? Essa música é horrorosa e as pessoas ainda tocam no bloquinho de carnaval, nega do cabelo duro, sabe? Então, o nosso cabelo, ele já foi vítima de tantas agressões, de tanta violência, e uma mulher ter essa coragem, essa alegria de ter o seu cabelo natural e né, como a sua coroa, isso é muito forte, isso é muito poderoso e não vai passar. Desculpem, mas não vai passar. Obrigada, viu, Paula, por ter vindo aqui e por ter também topado aí dividir, né, um pouco da sua experiência, da sua história aqui com a gente. Imagina, sempre que precisar, estamos por aqui. E agora, então, vou chamar aqui o quadro Vai Que Vai, que é a primeira vez que entra aqui no Em Casa a Gente Conversa, que é um quadro com a Carmen e com a Lia sobre empreendedorismo materno e empreendedorismo da mulher. Vai que vai! Olá, eu sou a Lia Castro. E eu sou a Carmen Madriles, do Grupo Mãe Escola de Negócios. E esse é o Vai Que Vai. E hoje a gente vai falar de um tema que parece ser um bicho de 7 cabeças. Eu nem conhecia essa palavra antes de entender do que se fala, né? Do que se trata. Quando a gente teve o nosso negócio acelerado por uma das maiores aceleradoras de startups do Brasil, eles chegaram pra gente e falaram: vocês precisam fazer validação. E foi uma bomba. Cri. A gente falou: o que é essa história de validação, que eu não tô entendendo nada, né? E aí a gente foi entender que nada mais é do que você passar um pente fino em todas as etapas do seu negócio para entender aonde que pode ter alguma ponta solta e que pode estar acarretando, por exemplo, numa estagnação, né? A gente ouve muito, né, Cá? Nossa, eu tô faz 1 ano, 2 anos com o meu negócio e tá tudo estagnado. É uma historinha fácil de você conhecer alguém que passa, ou pode ser que você esteja ouvindo a gente passando isso por aí, né? Abri o meu negócio, comecei a trabalhar, vi que dava certo, comecei a fazer algum dinheiro, mas já tô nessa há 1, 2 anos, é difícil de vender, parece que eu tô o tempo inteiro correndo atrás dos meus clientes. Não sobra dinheiro no fim do mês, né? Eu vendi pra caramba, tem essa também, né? E eu não consigo ver a cor do dinheiro. Parece que todo dinheiro que entra sai. Enfim, você pode estar passando por isso, você pode já ter passado por isso, e a gente vê que muitas mães empreendedoras, especialmente na escola de negócios, quando elas chegam nessa situação, elas acabam falando, né? Eu estou a ponto de desistir, né? Eu não aguento mais, eu já tentei de tudo e eu vou desistir porque minhas vendas não acontecem ou o lucro não aparece. E aí, normalmente, a gente fala... ao invés da gente falar, você já tentou de tudo, porque a pessoa tentou, a gente fala, você validou, né? Que validação é um pouco diferente. É isso aí. E o que a gente vê muito acontecer é que as pessoas acabam olhando só para a porta para fora, né? Então, tá difícil, o negócio não chega, meu problema são as vendas. Eu preciso vender mais, eu preciso divulgar mais, eu preciso que as pessoas conheçam o que eu faço. E na imensa maioria das vezes o problema não tá da porta para fora, não é a forma como você vende, tá da porta para dentro. Foi como o negócio foi estruturado. Validação é a gente vendo o passo a passo da estruturação do negócio e vendo se ele foi feito da forma como ele deveria. Então, se a sua ideia de negócio está adequada para o público com o qual você está conversando, se você se dedicou a conhecer essas pessoas a ponto de entender qual é a dor dela, o que você faz resolve uma necessidade daquela pessoa ou ela nem sabe que ela precisa. O que você faz é tão diferente do que outra pessoa faz a ponto do seu cliente querer comprar de você e não querer comprar do vizinho, por exemplo? Então, na validação, a gente vai passando passo por passo das etapas de estruturação do negócio e testando, né? A gente sempre, toda vez que você cria um negócio, você cria hipóteses. Então, eu tenho uma hipótese de que as pessoas do meu condomínio consumiriam pães artesanais. Isso é uma hipótese. Quando a gente valida isso, a gente testa se realmente as pessoas do condomínio têm interesse em comprar pães artesanais. Eu tenho uma hipótese de que
esse produto custa R$10 e não 50, que tem que estar numa embalagem de plástico ou uma embalagem ecológica, que eu tenho que divulgar por meio das redes sociais, ou eu tenho que fazer parceria com as portarias, né, os síndicos de condomínio, enfim. Quais são as hipóteses que você tem que levantar para ir testando e entender se de fato está coerente o seu negócio. Nada mais é do que uma grande coerência, né? Então, vamos falar aqui rapidamente quais são os pontos que você tem que observar, né? Em primeiro lugar, quem é seu público-alvo? E aí, público-alvo, a gente fica louca no grupo de mentoria, mas pensa louca. Sim, louca. Quando alguém vira e fala assim, o meu público-alvo são mães de 2 filhos. Não, aí para, né? Para tudo, que aí eu já quero voar em cima das pessoas que falam... Sim, a Carmen é o bad cop, eu sou good cop. Eu sou a louca do público-alvo. A pessoa fala, meu público-alvo são mães. E eu faço, sei lá, vendo roupas de infantil para meninas. Aí meu público-alvo são mães. Mães de meninas. Daí você pergunta pra ela, mas a mãe de menina tem 60 anos ou tem 22? A filha dela tem 5 ou tem 45? Ela é faxineira de um escritório ou ela é presidente da multinacional? Ela mora na Bahia ou ela mora no interior de São Paulo? Gente, mães é tipo, sei lá, um mundo. Né? Então você tem que fazer o quê? Afunila. Quem são essas pessoas? Primeira coisa, então você cria um avatar, que a gente chama de persona, e você vai descrever quem é essa mãe, a idade dessa mãe, o gênero, ela é casada, o que frustra ela, o que deixa ela feliz, onde ela sai no fim de semana, onde ela consome, o que ela não consome nem a pau, enfim. Você vai dar todas as características dessa pessoa que, na verdade, nada mais é do que uma hipótese de quem é o seu público-alvo. E depois você vai pra rua entender se é mesmo ou não. Vai encontrar onde estão essas pessoas no mundo e perguntar pra elas, falar, e aí, tá vendo aqui essa roupa? Ela é do gosto que você compraria para sua filha? Você acha... A sua filha veste esse estilo de roupa? Você tem facilidade de encontrar isso nos lugares que você vai hoje? Como que você costuma comprar as roupas para sua filha? E são com as respostas desses tipos de pergunta que você vai validando a hipótese que você criou de público-alvo, de produto, de formato. Então, depois do público-alvo, você pode pensar no modelo do seu negócio. Por exemplo, é delivery, é loja física. Então, qual é a sua hipótese de modelo, de como isso vai funcionar? Depois disso, preço, né, Carmen? Precificação é um problema, acho que a gente deve até dedicar um episódio só para isso. É uma grande dificuldade para quem começa a empreender, porque ninguém aprende a empreender no Brasil, né? Ainda mais empreender num momento tão instável da vida que é a maternidade. Então, é difícil a gente saber colocar preço naquilo que a gente faz. Então, vamos falar sobre isso depois num episódio sozinho. Isso, então... Precificação, depois de precificação, canais de comunicação, canais de venda e relacionamento com o cliente. Você tem que validar tudo isso. Bom, criei todas as minhas hipóteses para todas essas fases do negócio, como eu valido? Né? E aí entra a grande dúvida. Bom, minhas hipóteses estão desenhadas, escritas, agora você faz o quê? Você cria pesquisas, né, Ká? Isso, encontra aonde as pessoas que são os seus potenciais clientes estão e vai conversar com elas, vai ouvir, vai entender o que ela sente de dificuldade na hora de consumir aquilo que você produz, né? Onde ela consome hoje, que não é de você. Então, como essa necessidade dela é atendida hoje, e dessas respostas você vai percebendo se o seu negócio, como que o seu negócio pode atender aquela necessidade. A gente sempre fala que é muito importante que o empreendedor resolva a necessidade de alguém. Se aquela pessoa não sabe que ela precisa daquilo, ela de fato não precisa, né? Então, entenda qual é uma necessidade que já existe, para que você não tenha que ficar convencendo a pessoa de que ela precisa ter aquilo que você vende. E aí eu quero colocar uma observação, né? A gente ouve demais as pessoas falarem, não, eu preciso educar o meu público para que ele entenda que ele precisa do meu produto. Não, para. Vamos entender quem de fato é o público que se interessa pelo seu produto logo de cara. Ninguém vai inventar a roda, né? Eu estou inventando a roda, então eu preciso educar as pessoas que a roda existe. Não é isso. Com certeza existe um público de pessoas que vai ver muito valor no seu produto. Você precisa encontrar quem são essas pessoas e como tem que ser o produto para resolver a dor dessa pessoa, né? Bom, e aí você vai fazer pesquisas de validação que podem ser duas, né? Uma pesquisa qualitativa e uma quantitativa.
A qualitativa, você vai conversar com as pessoas, sair na rua. E a quantitativa, você pode fazer num Google Forms, uma coisa bem simples, pergunta e resposta, para você ter estatística e validar suas hipóteses. É isso, falamos demais, então pegue sua planilha, pegue sua prancheta, seu celular, o jeito como for mais fácil para você e vai para a rua validar as suas hipóteses. A gente sempre fala que um negócio é muito mais sobre o seu cliente do que sobre você. Então não faz sentido você criar um negócio dentro de casa sem ouvir a opinião das pessoas que vão consumir o que você faz. Até o próximo. Até! E agora, então, vamos para o quadro Dicas da Semana. Queria que vocês dessem dicas de qualquer coisa aí que vocês acham legal para indicar para quem está nos ouvindo. Uma música, um filme, uma série, um livro, qualquer coisa. Eu posso falar primeiro? Claro. Então tá. Eu tenho uma dica para dar para vocês especial. Eu li um livro chamado No Comando. Sobre o quê? Ele fala sobre liderança. E esse livro retrata bem no sentido de aquilo que você foi criado para ser e fazer. Quando você tem domínio do que você faz, você é líder sobre aquilo. As pessoas veem liderança como algo assim, eu mando, você obedece. Uhum. A liderança não é isso, a liderança servil eu sei e eu vou te ensinar. Eu cheguei e você também vai chegar. Então isso faz com que você não tenha concorrentes, faz com que você levante de manhã e você trabalhe em prol de um propósito e não mais por dinheiro. E isso é libertador, total libertador. Tá aqui, ó. Pode falar. Aqui. Desculpa, penso que eu estou na TV, né? Olha lá. No Comando. Miles Monroe é o nome desse profissional. É maravilhoso esse livro, porque isso faz com que a pessoa consiga entender por que ela está no mundo. Né? Porque eu acredito que nós estamos aqui nesse mundo para um propósito. E quando a pessoa não trabalha no propósito dela, ela trabalha infeliz. Uhum. De acordo com estatísticas, 90% das pessoas também trabalham insatisfeitas no que fazem. Porque, na verdade, elas trabalham em prol de ganho. Elas não sabem o que estão fazendo. Então, eu acho que é isso. Se deixar, eu falo mais. Obrigada pela dica que você Difícil. Talvez a dica seja uma sugestão. Eu estou muito feliz com essa conversa e estou muito provocada pelas coisas que a Fabi fala. E fico pensando que, no fim das contas, a grande luta, a grande batalha é pelo direito de ser diverso, né? Assim, que loucura isso que a gente vive num mundo que fica querendo nos padronizar o tempo inteiro. E essa mulher está aí com esse trabalho tão bacana e faz questão de dizer o tempo inteiro isso, que a luta é pelo natural, né? Assim, seja ele qual for, né? Assim, que as pessoas têm o direito de escolher com consistência e com consciência ser aquilo que são de fato e, enfim, acessar essa briga para deixar de ser o que são, né? Dica, eu vou deixar a coleção Feminismos Plurais, da Pollen, editora. É uma coleção de pequenos livros. Na verdade, não são pequenos, são compactos, porque eles tratam de assuntos imensos, assim, super importantes, super relevantes. É organizado pela Djamila Ribeiro, tem a Joyce Bert, tem a Juliana Borges, tem... Enfim, é uma coleção bem interessante para pensar sobre tudo isso que a gente está conversando aqui. São livros curtinhos mesmo, assim, né, de leitura mais acessível e que nos dão um pouco a dimensão do tamanho que né, da profundidade desse assunto que a gente está tratando aqui hoje. E vou deixar um perfil também da Joyce Bert, uma arquiteta urbanista que fala de uma maneira que também me provoca muito, me faz crescer bastante e me faz conhecer muita coisa. Joyce Bert, então, arquiteta urbanista, discute sobre diversos temas assim da contemporaneidade e me ilumina bastante, assim, me ajuda a pensar. Acho que é isso. Legal. Eu queria indicar também o perfil do Criando Crianças Pretas, né, que esteve por aqui no episódio 33. E é muito bacana o perfil delas. E elas trazem vários conteúdos dentro desse tema, desse assunto, inclusive de cabelo. Tem um post delas que super bombou aí por conta, ensinando a cuidar de cabelos de crianças negras. Então, o conteúdo delas é bem bacana. Se você ainda não conhece, vai lá ver. E
Se você não decorou aqui as dicas também, porque, né, muitas dicas, eu criei um destaque lá no meu perfil, lá no Instagram A Gente Conversa, tem um destaque que é do Dicas da Semana. Então, essas dicas que elas deram aqui hoje vão estar lá também. E é isso, gente. Queria agradecer, então, pela presença de vocês. Agradecer por terem topado vir aqui conversar. Gente, onde quem está nos ouvindo pode encontrar vocês? Fabi? Sim, eu resido aqui em Campinas e eu tenho meu estabelecimento lá no Cambuí, Major Solo 290. E se quiser fazer pesquisa à distância, então eu tenho lá Fabiana Lourenco _, que é o Instagram, que pode também lá ter acesso ao trabalho que a gente faz lá. Você, Dani, o seu perfil pessoal, né? Não tenho ainda. Pode ser que seja um projeto no futuro próximo, mas tem. Por enquanto, no Facebook, Dani Scopin. E no Instagram, @Dani_Scopin. Scopin com N. SCOPIN de navio. Então é isso, gente. Queria agradecer muito a participação de vocês aqui. Agradecer a você que está nos ouvindo mais uma vez. A gente se encontra, então, na quarta-feira que vem com um assunto novo, com um quadro novo também, porque cada episódio agora tem um quadro diferente aqui para vocês. E queria lembrar também que a gente está lá no Instagram, no @agenteconversa, e no Facebook, Em Casa Gente. E lembrando também, se você gostou aqui desse conteúdo, ajudar a compartilhar. E tem também agora a nossa campanha no Catarse, né? Que é o catarse.me/agenteconversa, para poder ajudar aí financeiramente para esse projeto continuar por essa e pelas outras temporadas, então. Muito obrigada mais uma vez. Até a semana que vem, então. Tchau, tchau. Em casa a gente conversa. Esse podcast faz parte da campanha O Podcast é Delas 2020. Conheça outros episódios procurando pela hashtag nas suas mídias sociais e incentive mais mulheres a fazer podcast.